Já ouviu essa história de quem tem um filho não tem nenhum? Quando que vem o próximo? Vocês já perceberam que a mesma sociedade que te cobra de ter filho, e não só um, porque tem um, não tem nenhum, é a mesma sociedade que tem um preconceito imenso para a mãe voltar para o mercado de trabalho depois de ter filho? Eu vou contar um pouquinho da minha experiência nesse pós-parto em relação ao mercado de trabalho. Bora pro vídeo! Olá, descomplicados! Bem-vindo ao meu canal, bem-vindo a Descomplica Me Descomplica! No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho dessa minha nova experiência no mercado de trabalho pós-maternidade, aí pós-parto. E eu decidi falar sobre esse assunto porque eu acredito não, é algo muito importante a ser falado. Eu não tinha noção da dimensão disso até estar vivendo isso e precisa existir esse alerta, porque eu acredito que se vocês conseguirem levar esse vídeo para mais pessoas, empresários, pessoas que geram emprego, para eles olharem com mais amor para esse ponto, porque existe, é muito grande. E o ideal seria que a gente soubesse disso antes de ser mãe, antes de engravidar, antes de fato ter que passar por isso, sabe? Pois, antes de ter que passar por isso. Então eu conto com a ajuda de vocês. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui embaixo, gente, aqui, ó. Se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário falando o que você achou do vídeo e o que você tá achando dessa nova fase do canal. É muito, muito importante pra mim. Se você puder também, já tá tudo aqui. Esse tempinho que você tá assistindo, você pode estar fazendo isso pra me ajudar. Ativa o sininho, porque quando eu postar vídeo, você recebe a notificação e assiste junto com todo mundo e não perde nenhum conteúdo. Me acompanha lá nas redes sociais também, @descomplica-me. Lá eu falo um pouquinho do meu dia a dia, mostro minha rotina, dou dicas e você vai estar mais pertinho de mim, me conhecendo também. Então corre lá, vai me seguir que eu vou estar esperando você também lá nessa rede. Então, contando brevemente a minha situação no mercado de trabalho antes, né, de engravidar, eu já falei disso aqui. Quem não conhece a história pode clicar no link lá, conhecer um pouquinho melhor. Em 2020, na pandemia, em setembro, eu fui mandada embora, recebi o seguro-desemprego. Depois, acho que 2, 3 meses depois, eu continuei procurando, né, trabalho, e aí eu descobri que estava grávida em fevereiro de 2021. E aí eu decidi parar de procurar emprego, porque as possibilidades, quando você descobre que tá grávida, já diminui, perdão. Toda vez eu tenho que travar, senão não sou eu, né? Diminui muito, e o preconceito já começa aí, só que a gente não percebe, só percebe isso depois. Mas enfim, decidi parar e comecei a fazer meus trabalhos autônomos, com vendas, enfim, que eu também já falei sobre esse assunto aqui no canal. E continuei minha vida, né? Teve toda a gestação, tudo, terminou. E por que que eu me sentia tão, assim, comovida pra vir falar sobre esse assunto? Porque eu não sabia a dimensão que é o preconceito com a mãe pós-parto. A mesma sociedade que pede pra mãe ter filhos, que te cobra, você não vai casar, você não vai ter filho, é a mesma sociedade que tem um preconceito enorme. Eu não falo só de homens, tá? É homens e mulheres, empresas, empresários, enfim, tudo. É muito grande com a mãe. É como se a gente, tipo assim, parasse de ter sonhos, parasse de existir e a gente fala apenas sobre o filho, não fala mais sobre a profissional mulher ali que precisa retomar porque precisa de dinheiro. Muitas vezes não é só pela carreira, mas por necessidade, porque precisa do dinheiro, porque precisa pagar as contas, porque precisa sustentar aquela vidinha tão pequenininha ali, da fralda, leite, roupa, enfim, o básico. E agora, vivendo toda essa experiência, porque eu queria muito voltar para o mercado de trabalho, eu comecei a sentir o quão grande é o preconceito com as mães. E por que eu falo isso para vocês? Esperei aí um período, né, comecei a atualizar meu currículo, fazer as coisas porque eu sentia a necessidade em parar de trabalhar autônomo e voltar para a CLT, para ter um convênio, para ter benefícios e para voltar mesmo para o mercado, para voltar a criar experiências, né? Eu comecei a mandar currículo de novo, esperei o Noah fazer 6 meses e comecei a mandar. Nessa de eu começar a mandar currículo, não tem uma parte no currículo que você coloca lá, sou mãe agora, né? Então, você manda o currículo mesmo normal para aquela vaga que você gostou, que se encaixa com o seu perfil e os profissionais do RH vão entrar em contato com você.
nessa de entrar em contato com você, você, às vezes, até por conta da pandemia, né, que ainda assim existe, eles batem um bate-papo com você e tá tudo certo, você fala da sua experiência, eles adoram o seu perfil e quando você fala que tem filho, tudo muda. Esquece tudo que você falou até aqui, meu bem. Você tem filho? Nossa, mas e aí? O que você vai fazer com seu filho? Mesmo você falando, tá? Você, a profissional, falando assim, não, a vaga da creche dele tá pra sair, ou ele já tem vaga na creche, eu tenho rede de apoio pra caso necessite, né? Vai ter alguém pra me auxiliar ali, pra buscar ele, pra fazer alguma coisa. Só que a partir do momento que você falou, eu tenho filho, mudou toda a situação. É como se a gente deixasse de ter a experiência que a gente tem, deixasse de ser o profissional que a gente é, a profissional que a gente é, porque a gente falou que tem um filho. Porque o filho vai ficar doente, você vai precisar sair, e eles criam já possibilidades que às vezes, muitas vezes nem acontece. A gente sabe que criança fica doente, assim como a gente fica doente também, porque a gente é ser humano, né? Ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo, mesmo assim. A partir do ponto, né, que tudo essa verdade é contada, porque eu não sei o que eles esperam da gente. Que a gente não conte que tenha filho, faça toda a entrevista, depois entre e conta que tem um filho. E fazendo as entrevistas eu comecei a perceber isso, porque eu fiz uma, duas, quando eu chegava nessa parte do filho, que eu falava que eu tinha um filho, né, e falava, deixava bem claro, olha, já tem vaga pra sair, tem uma rede de apoio pra me auxiliar, pra eu ficar com ele enquanto eu trabalho, tem o pai que é autônomo, que meu marido é autônomo, né, corretor de imóveis em Alphaville. Como fala, a rotina é bem mais fácil, ele consegue, né, ele tem essa liberdade, autonomia para poder me auxiliar e auxiliar o filho dele, caso precise buscar, caso precise ir no médico, se ficar doente, mas não adianta, gente. E assim, é tão grande, mas tão grande, eu não falo só pessoa física que vai ser CLT, não, CPF, tá? Eu tenho amigas que também têm filhos pequenos que é CNPJ, para trabalhar CNPJ mesmo. A pessoa trabalhava, tava tudo certo, ganhou o bebê, quer retornar pro mercado, simplesmente falando, ah não, deixa quieto, eu acho melhor não, porque se seu filho ficar, é sempre a mesma história, se seu filho ficar doente, aí você vai ter que faltar, e pra mim não dá. Aí agora eu fico pensando, como que a gente, porque ainda assim, a maioria, talvez não, né? Eu tô falando a maioria, mas eu acredito que não. Mas e a mãe que é sozinha? Que é mãe e pai? Que precisa dar todas essas coisas que eu falei para o filho? E não tem trabalho, porque o mercado simplesmente preferiu excluir, porque você tem um filho, porque seu filho vai ficar doente, até seu filho crescer e ficar independente, aí você volta pro mercado. Mas até lá eu faço o quê? Porque o benefício do governo é só 3 meses, de 3 a 4 meses, um salário mínimo. Depois disso, ema. E como se aquilo ali que ainda que a gente ganha de benefício, muitas vezes você vai fazer por uma corretora, alguma coisa do tipo, metade tirar do seu, porque, gente, inclusive, auxílio maternidade, tá? Se você trabalhou registrado antes, tudo você tem direito, e é muito fácil fazer pelo aplicativo do INSS, não precisa fazer o processo com corretora, porque eles tiram metade sim, dando um alerta mesmo, assim, porque a gente já sabe o quanto é difícil. Então, depois se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu faço um vídeo falando sobre como faz esse passo a passo, porque eu fiz pra mim, fiz tudo por conta própria mesmo, super rápido e fácil. Vocês falam que eu trago um vídeo falando sobre isso, que eu acho super importante. Mas voltando pro assunto, assim, a gente não tem essa preocupação com a mãe. É só simplesmente, não, vira dona de casa agora, fica em casa. Porque eu não sei, eu acho que as coisas vão cair do céu. Porque assim, a minha necessidade exatamente de voltar pro mercado é porque autônomo tá difícil, não tá entrando no que eu preciso. O que eu preciso pra ter um convênio bom pro meu filho, pra pagar uma escola boa, como se a gente quisesse voltar a trabalhar por diversão. Então assim, é isso que eu não entendo, porque as coisas foi muito pensadas só pro homem. O mercado, porque o homem também é pai. Mas por que só pensa na mãe que teve o filho? Porque esse preconceito só existe pra mulher. E eu não tô falando de feminismo, eu tô falando de realidade. E assim,
E eu fui percebendo o quanto é isso, tanto que agora quando me ligam, eu já falo, olha, eu vou deixar bem claro já antes que a gente comece a conversar, porque eu sei que existe, eu falo desse jeito, porque eu sei que existe o preconceito, eu tenho um filho, agora né, no caso, ele acabou de fazer 7 meses, tá pra sair a vaga na creche, eu tenho rede de apoio, mas antes eu prefiro falar porque você já vai ser transparente comigo também, pra eu saber que como que fala, se sua empresa tem inclusão de mãe. Ai, gente, é assim, eu comecei a perceber o quanto é grande isso, o quanto preconceituoso é. É... E assim, um absurdo, de verdade. Se alguém que tem uma empresa assistir esse vídeo, mulher ou homem, dá uma olhadinha nisso, como tá sendo visto por vocês, porque parece que não, mas existe um imenso preconceito. Porque a gente tem a necessidade de voltar para o mercado como qualquer outra pessoa, como um homem, como uma pessoa que não tem filho, uma pessoa desempregada. Eu acredito assim que é muito isso, né? A pessoa se resolve, ela sabe muito bem qual é a responsabilidade dela dentro de uma empresa, de um trabalho. Então acho que se ela tem questões, porém, ela vai resolver. E aí sim, se acontecer de a pessoa começar a trabalhar, faltar por conta do filho, aí é um problema que você vai resolver diretamente com aquela pessoa, mas é uma exceção, não são todas pessoas. Entendeu? E aí eu cheguei a esse ponto, eu falei assim, preciso falar disso, porque se você está se sentindo assim, mãe, que a gente vira isso, é mãe só. E não tô falando da maternidade como uma coisa ruim, eu tô trazendo na realidade, falando pra vocês o que a gente passa diariamente. Isso é um ponto que eu tô falando profissional, mas são tantos, gente. Tanto que a nossa cabeça não para, porque a gente fica assim, eu preciso ser mãe, dona de casa, e ainda assim eu preciso ser profissional, porque eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro porque tudo precisa de dinheiro pra ser pago. Se eu preciso de algo pro meu filho, é pago. Se eu preciso de algo pra mim, é pago. Tudo é pago. Tudo precisa de dinheiro. E aí eu fui percebendo, gente, como é grandioso o preconceito no mercado de trabalho. E aí eu comecei a ver pessoas, né, que são influentes falar disso também, em situações que nem era delas, tá? E falando disso, eu falei, cara, eu preciso falar disso também. Então, se você tá se sentindo assim, primeira coisa, se você tiver essa oportunidade também de falar, fale sobre isso. As pessoas precisam entender que isso existe e existe de uma forma muito grande. A gente não precisa descobrir isso só quando a gente vira mãe. Porque se eu soubesse disso antes, eu também tinha lutado talvez pelas outras mulheres. Porque agora a gente tá falando de mulher, porque não existe esse preconceito pro homem no mercado de trabalho. E a gente já teria, né, falado sobre isso, entendido sobre isso. Só que não, a gente só descobre quando a gente é mãe. E assim, primeiro ponto, assim, se você puder falar sobre isso, fale, porque é muito importante. Eu repito a dizer, se tiver alguém assistindo esse vídeo que tem uma empresa, que é empresário, olha esse ponto também na sua empresa, de uma forma geral, assim, sabe? É um pedido de SOS para as mulheres. Porque é verdade, a gente precisa voltar para o mercado, a gente precisa trabalhar, a gente também tem responsabilidades como qualquer outra pessoa que é desempregada, qualquer pessoa normal. E se a gente te dá a palavra de confiança que nada, que o seu filho, que seu filho ficar doente, que vai atrapalhar seu trabalho, eu não vejo por que não. E até quando vocês falarem quais são os requisitos da vaga para estar dentro da sua empresa, a gente vai se expressar. Então, eu falo disso porque assim, um preconceito é antes mesmo de saber como vai funcionar. E tem que parar com essa coisa de inclusão. Tem que existir tipo, as oportunidades para todas as pessoas. E eu comecei a me sentir dessa forma. Eu falei, não, caramba, imagina quanto mulher tá se sentindo desamparada com essa situação. Eu preciso falar um pouquinho sobre isso. E eu tô aqui falando agora sobre o que eu senti. Que eu achei absurdo. Eu terminava as entrevistas e ficava sem resposta. Ou, tipo, tava tudo certo. E aí eu falava que tinha um bebezinho, pronto, acabou. Acabou ali. Eu nunca mais tive retorno. O que me faz diferente? Porque eu tenho um filho? Porque meu filho pode ficar doente? É lamentável. É bem lamentável. E o que eu procurei pra amenizar isso pra mim? Porque, além de todos os processos que a gente tem que passar do puerpério, dessa vida nova, dessa adaptação toda,
a gente fica tentando achar como resolver isso. E eu fui procurando trabalhos autônomos, igual eu já fazia antes, mas eu continuei tentando trabalhar isso em mim. Eu vou fazer um curso que me dê uma profissão nova, que eu possa ser independente, que eu não precise de uma empresa, pelo menos até tudo isso passar. Porque, querendo ou não, existe esse preconceito gigante, a gente não tem como resolver. Se quem realmente pode resolver não resolver, entendeu? A gente não vai poder fazer nada. Então a gente tem que achar uma solução pra nós. Primeiro eu falo pra você, também tô passando por isso, eu espero que você vendo esse vídeo você se sinta acolhida em relação a isso. E pra se você se sentir um pouco melhor, procure alguma coisa, vai estudar, vai fazer um curso que você possa gerar uma renda extra, gerar uma profissão pra você que você possa fazer de casa. Alguma coisa que, ou alguma empresa, alguma coisa que aceite a sua realidade, né? Que é assim que a gente tem que entender e aceitar que é, porque é assim que é tratado. E assim, tô sentindo muito real que é isso. Tô indo atrás disso agora, de arrumar uma outra forma de me refazer. Tomara que eu não precise, mas se eu precisar voltar um dia pro mercado é só quando toda essa fase passar. Como muitas empresas dizem, né? Quando o seu filho for independente, aí pra mim faz sentido. Eu ouvi absurdos, assim, tipo, de que eu preciso de pessoas que sonhem. Quem é mãe não sonha. A gente não tem mais sonho. É lamentável. É bem lamentável. Então eu faço um apelo pra vocês, empresários, alguém que estiver vendo esse vídeo que tem uma empresa que gere trabalho pro mercado, pras pessoas. Olha com mais amor pra isso. Vê o que você tá fazendo ali também, viu? Se você não faz parte desse mercado preconceituoso. E de resto, sinta-se acolhida, porque eu também tô passando pela mesma coisa. Se você estiver passando por isso, mãe, nova mãe, fala aqui nos comentários. E tem muita gente, inclusive, que assim, eu tava desempregada já, eu fui buscar recolocação no mercado. Muitas já tava dentro do mercado, inclusive. Depois que passa a licença, tudo que volta, parece que mesmo ali dentro da empresa ainda existe muito preconceito. E sofre muito com isso ainda, sabe? E daqui a pouco é mandado embora. Quando passa o período que pode, é mandado embora. Então, ou seja, existe, porque pra você voltar pro mercado, você vai ter que falar. E a gente não vai mentir que a gente tem um filho, a gente tem um filho. Foi escolha nossa, foi, né? Porque aí a mesma sociedade que te cobra é a mesma que te culpa. E, assim, eu tô com você, tá? Procure algo pra você, procure uma renda extra. Hoje tem muitas possibilidades na internet, no geral, pra que te ajude até passar por essa fase. Mas não se sinta sozinha. Vai me acompanhar nas redes sociais, conta lá pra mim um pouquinho da sua história, vamos se ajudar, porque é isso. E eu volto a falar, você que pode resolver, que é do mercado, que gera empregos, dá uma olhada pra isso com mais amor. Porque é bem difícil pra gente. Já tem todo um processo, como eu falei, o puerpério, a maternidade, a vida nova, e ainda assim tem que passar por esse preconceito imenso que é o mercado de trabalho pra quem virou mãe. A gente não deixou de sonhar, a gente tem sonhos, a gente, profissionais, inclusive muitos, de uma vida melhor, de ter qualidade de vida, e pra isso a gente precisa do mercado. Então eu acho que vocês precisam da gente também, porque como qualquer outra pessoa, a gente tá disposto a trabalhar, a crescer. E talvez vocês possam tá perdendo grandes talentos por conta desse preconceito na mente de vocês. É isso, o meu apelo, porque é algo que me abala muito, 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 muito. Que eu percebi que é tão grande, que pena que eu só percebi isso agora, né? Porque a gente só percebe quando a gente vive. Tá aqui o meu apelo pra vocês, empresários. Eu sei que é muito difícil se você estiver passando por esse momento, mas eu tô aqui pra desejar boa sorte pra você. Eu tenho certeza que Deus, o universo, você joga pro universo, joga e entrega pra Deus, que ele vai abrir algo imenso pra vocês. Imenso mesmo. E vocês, quando estiver vivendo isso, nem vai lembrar dessa fase. E só quero que você creia e receba aí, tá bom? Beijo.